E aí, pessoal, Zael aqui, e hoje vamos ver um pouco sobre Sacerdote Sagrado ou Holy Priest. Nos prós da classe, da spec no caso, a gente consegue citar a facilidade de jogar. Você tem uma mecânica simples e fácil de pegar assim para quem tá começando. Ambos os Hero Talents são bons pro Mythica Plus, tanto o Arconte quanto o Oráculo, sendo que o Arconte é um pouco mais fácil de jogar do que o Oráculo, mas os dois são muito bons. A cura de 2 a 1 alvo é muito boa. Você consegue causar muito dano desnecessário, tanto single quanto E, e você tem utilidades únicas da classe Sacerdote. Então, por exemplo, a infusão de poder, o reconforto mental, a dissipação em massa e o símbolo de esperança. E além disso, seu raid buff é muito bom, ele dá mais vida. Já entre as partes ruins da spec, ou você cura ou você bate. Fazer os dois ao mesmo tempo pode ser um pouco difícil às vezes. A sua cura em área, ela poderia ser melhor. Então, se você tem algumas ferramentas para poder curar bem em área, mas quando você comparar com os outros healers, é meio não tão boa assim. Você tem poucas defensivas pessoais e elas poderiam ser melhores. Então, basicamente, o que a gente tem, Prece Esperada, que aumenta a vida máxima, e o Desvanecer, que ele, com um talento, reduz em 10% do dano recebido. Você tem pouco controle de grupo, então você tem o Fear e um Stun Single por meio de um talento, e é isso. Além disso, você vai ficar plantado no chão a maior parte do tempo castando. Você vai perceber que você não tem muitas habilidades para curar enquanto anda. Você não tem Lust, nem Interrupt, e você também não tem Brace. Além disso, você tem pouquíssima mobilidade, você tem basicamente só pena. Como a spec funciona? Bom, o Sacerdote Sagrado ele utiliza principalmente de suas palavras sagradas para curar. A palavra sagrada Serenidade e a palavra sagrada Santificar. Além disso, ele consegue reduzir a recarga delas com outras habilidades, que eu vou falar mais pra frente, de uma forma bem consistente. Então, a gameplay vai gerar em torno de você usar essas palavras para curar as instâncias de dano um pouco mais pesadas, e depois você resetar elas com outras habilidades. Além disso, por conta da sua maestria, toda cura que você realiza, né, parte dela vai ser convertida em uma outra cura por segundo. A forma de jogar de ambos os Zero Talents não muda muito disso. O que vai alterar entre eles vai ser o quão você vai precisar da Apoteoses, que é um dos nossos principais CDs de cura, para poder curar danos mais pesados. Mas antes de a gente falar dos Hero Talents, a gente vai entender um pouco como o que as suas habilidades fazem, né? Então, primeiro para as habilidades de cura, a gente tem a Cura Celere. Ela é um cast que cura um aliado, e além disso, com alguns talentos, sempre que você castar em um aliado, parte da cura vai para você e o último aliado que você curou com Cura Celere. E além disso, ela reduz em 10% o dano recebido sempre que você usar ela em você mesmo. Se você curar com qualquer habilidade, né? Ou usar punição, tem chance de fazer a sua próxima cura Celere ser instantânea e não ter custo de mana. Ela reduz em alguns segundos a recarga da palavra sagrada Serenidade. Reduz o tempo de lançamento também e aumenta a cura realizada da habilidade de cura e prece de cura. A cura é um cast um pouco mais longo que a cura Celere, mas que cura mais. E além disso, com alguns talentos, sempre que você castela em um aliado, parte da cura vai para você e o último aliado que você curou com a habilidade cura. E além disso, ela reduz em alguns segundos a recarga da palavra sagrada Serenidade. Preste a composição é um cast instantâneo, que cura o aliado na próxima vez que ele tomar dano, e depois ela pula para um outro aliado próximo. Além disso, ela reduz a recarga de alguns segundos, né, da palavra sagrada Serenidade. O Renovar é uma habilidade instantânea, que cura por segundo. Ela reduz em alguns segundos a recarga da palavra sagrada Santificar. Mas com talento, você consegue fazer com que essa redução de recarga seja ainda maior. Ela curar no cast, só que agora ela vai ter 12 segundos de tempo de recarga. Prece de cura é um cast que cura até 5 aliados ao redor do aliado que você está castando a prece de cura, né? E além disso, ela reduz a recarga da palavra sagrada Santificar. O Halo, você cria um anel de luz que expande em volta de você, curando aliados próximos e causando dano nos inimigos em que ele passa. Ele reduz a recarga da palavra sagrada Santificar também. Você vai usar ele somente na build do Arconte. Enquanto que a nossa próxima habilidade aqui, a Fonte de Luz, você coloca uma fonte de luz no chão, que cura os aliados ao redor e aplica Renovar. A recarga dela é reduzida toda vez que você usar a palavra sagrada Serenidade ou Santificar. A fonte de luz a gente vai usar somente no Hero Talent do Oráculo. E agora falando das palavras sagradas, né? Primeiro a gente tem a Serenidade, que ela cura muito um aliado só, tem um CD de 1 minuto, mas você consegue reduzir a sua recarga quando você casta Cura, Cura Celere ou Prece de Recomposição. A outra palavra sagrada que cura, né, é a Santificar. Ela cura até 5 aliados em uma área, tem um CD de 1 minuto, mas você consegue reduzir a sua recarga quando você casta Prece de Cura, Renovar ou Halo. E agora passando para as habilidades de dano, a primeira é a palavra sombria Dor.
É um dano por segundo que você aplica no inimigo. Causa um pouquinho de dano instantâneo, mas um pouco mais de dano ao longo do tempo. Punição é um cast que causa dano e tem chance de deixar a sua próxima cura célere instantânea. Além disso, ela reduz em alguns segundos a recarga da palavra sagrada castigar. Fogo sagrado é um cast que causa dano no alvo, instantâneo e também por segundo. E através de alguns talentos, ela reduz em alguns segundos a recarga da palavra sagrada castigar. E também agora ela vai passar a causar dano em área, do dano instantâneo dela. Palavra sagrada castigar, ela desnorteia o alvo e causa dano no inimigo. E através de alguns talentos, ela também pode, em vez de desnortear, ela vai stunar agora e fazer os seus 2 próximos fogos sagrados serem instantâneos e não entrarem em recarga. Demônio das Sombras, você invoca um demônio que causa dano no alvo e restaura mana. E com o talento, ele também agora passa a curar um pouco os aliados próximos. E agora para os principais CDs da Spec. A gente tem o Anjo Guardião, que é uma defensiva externa, que aumenta em 60% a cura recebida de um aliado. E se ele fosse morrer enquanto estivesse com o anjo, né? A asa ela é consumida em vez disso. Você pode pegar um talento que faz com que o alvo não perca mais a asa depois que ele chegar a 0 de vida. E se ele não usar o proc de morte dela, a recarga restante da asa se torna 1 minuto. Próxima habilidade é Reino Divino. É uma habilidade canalizada que cura os aliados próximos. Aumenta em até 20% a cura recebida deles. Apoteose faz com que quando você usa ela, você ganha uma carga de todas as suas palavras sagradas. Aumenta a redução de recarga delas. E diminui o custo de mana, enquanto a apoteose durar. E além disso, você tem um talento que faz com que ela... Enquanto você tá na apoteose, você tem a cura aumentada. E quando você lança apoteoses, as suas próximas 3 cura ou prece de cura vai curar mais. E agora passando para algumas utilidades defensivas. Primeiro a gente tem infusão de poder. Você e um aliado ganham 20% de aceleração por 15 segundos. Depois, símbolo de esperança. É uma habilidade canalizada que recupera mana para você e reduz em 30% da principal defensiva de todos os aliados. Depois, dissipação em massa. Remove efeitos benéficos mágicos de inimigos e efeitos nocivos mágicos dos aliados na área onde ela foi lançada. Reconforto mental reduz o alcance de ataques de humanoides e draconianos na área. Principalmente pode ser usado para esquipar alguns grupos de inimigos em masmorras. Agora, para as defensivas pessoais, a gente tem o Desvanecer. Reduz a sua geração de agro. Através de alguns talentos, você consegue reduzir em 10% o dano recebido e também remover efeitos de slow. E Prece Desesperada. Ela aumenta os pontos de vida e te cura. E agora na parte de Hero Talents, o principal que você deve saber de cada um é que no Arconte, o seu Halo agora ele vai produzir mais anéis e ele volta pra você quando ele chega no máximo. Ele vai curar e bater mais, e além de garantir o proc cura instantânea sempre que o anel for criado. E além disso, você também vai curar mais enquanto você estiver dentro da apoteose. Enquanto que no oráculo a sua prece de cura e o seu renovar vão curar mais, a sua prece de recomposição também vai ser aplicada em mais um aliado quando você castar ela, e também uma palavra de poder escudo vai ser aplicada toda vez que você castar a prece de recomposição. E além disso, agora você tem acesso às premonições. Elas são 4 no total, e elas vão passando de uma para outra. Então começa com a percepção, depois vai a piedade, depois consolação e por último a clarividência. A percepção ela vai fazer com que os próximos 3 feitiços tenham a recarga reduzida. A piedade aumenta a sua cura e faz parte da sua sobrecura ser redistribuída para os aliados. A consolação vai fazer seu próximo feitiço de cura aplicar um escudo no aliado e reduzir o dano que ele recebe. E a clarividência vai te garantir todas as outras premonições. E passando para a parte de gameplay, é bem fácil jogar com isso aqui, mas a gente vai retomar algumas coisas, né? Então, primeiro por conta do talento do Tesselume, a nossa cura Celery, ela faz com que a nossa próxima cura, ou prece de cura, cura mais e ser mais rápida. Por conta do talento de palavras ressonantes, toda vez que a gente castar uma palavra, ela vai fazer com que a nossa próxima cura Celery ou prece de cura, seja aumentada, né? Tem uma cura aumentada. E aí, por conta do talento do Trilha de Luz e das curas vinculadas, parte da cura de cura Celery e de cura vai ser compartilhada tanto com você com o alvo anterior dessas magias. Por conta do talento da imagem divina, toda vez que você castar uma palavra, uma imagem de Unaron vai aparecer e vai copiar parte da cura dos seus feitiços, né, nos mesmos alvos. Sem contar as habilidades que reduzem as recargas de suas palavras e a própria apoteose também, que te dá uma carga de todas essas palavras. Então assim, de forma geral,
você vai querer usar sempre as suas palavras o máximo possível, né? Serenidade e santificar, para curar seus aliados. Se for um alvo só, serenidade. Se for dois ou mais, e se estiverem juntos, né? Você vai usar santificar. E entre uma palavra e outra, você vai querer castar cura, cura celery ou prece de cura. Então aí um exemplo seria, por exemplo, eu vou usar aqui uma palavra serenidade em mim mesmo, depois cura celery, outra palavra, cura celery. Aí aqui eu vou usar, por exemplo, uma palavra sagrada santificar e uma cura. Basicamente você vai priorizar curar quem precisar de cura e pronto, não tem muito segredo. E aí nesse combo que eu falei, você pode trocar a cura celery por cura ou prece de cura. Isso vai depender mais se você estiver com vários stacks do buff do Tesselume ou não. Então aí se você não tiver com nenhum stack, igual aqui no meu caso, aí você vai usar, né, cura celery, pra pelo menos garantir um ou outro stack aí. Aí você gasta com cura ou prece de cura. E além disso, é bom você lembrar que sempre usar a prece de recomposição no CD, tanto para reduzir o CD da palavra Sagrada Serenidade, quanto para servir como uma cura a mais toda vez que for entrar dano no grupo. E não só isso, mas usar outras ferramentas do seu kit para complementar a sua cura sempre que possível. Então aí a gente vai ter, por exemplo, a Apoteose aqui, o Hino Divino, o Anjo Guardião, e aí o Halo ou a fonte de luz, dependendo do Herotad que você vai estar usando. E aí, no caso, tanto o Halo quanto a fonte de luz, você pode usar sempre no CD, não tem tanto problema. Quanto aí que a Apoteose, o Hino Divino e o Anjo Guardião, sempre que precisar de um pouco mais de cura, e você vai ver que é um dano mais pesado. E agora, pra gameplay um pouco assim, focada no Hero Talent que a gente vai usar, pro do Arconte, o seu Halo ele vai virar um CD a mais de cura. Então, na prática, você vai usar a mesma gameplay que você já tá acostumado, né? De usar as palavras e resetar elas. E aí, nesse Hero Talent, sempre que for ter algum dano entrando no grupo, se você tiver o Halo, usa. Você vai ganhar procs de cura celery com isso. E você segue a sua rotação normal de castar palavras e outras habilidades. E aí, pra danos mais pesados, você vai preferir ter a Apoteose e o Halo junto pra usar. Mas em uns danos mais leves ou médios, muitas vezes você vai acabar usando só o Halo e suas palavras e seus procs pra curar o grupo, não necessariamente precisando usar a Apoteose. E aí você guarda a Apoteose pra um momento aí que precisar de mais cura ainda. Já na gameplay de Oráculo, com o Oráculo, o seu maior diferencial vai ser que você vai ter mais CDs pra lidar com dano. As que são as premonições. E assim, pensa nelas como formas de melhorar a sua cura dentro da apoteose ou como recursos a serem usados quando você não tiver apoteose. Então assim, a percepção você pode usar juntamente com prece de recomposição, se você quiser ir um pouco mais de cura por segundo, ou você vai usar ela junto com as suas palavras sagradas serenidade, santificar aí, poder reduzir mais ainda a recarga delas. Enquanto que a piedade, você vai querer usar ela a qualquer momento que precisar de mais cura, né? Não tem muito segredo nisso. E aí você pode até mesmo usar, por exemplo, a premonição de piedade junto com o anjo guardião e você mesmo. Espírito guardião, quer dizer. E aí você começa a spamar cura celery, cura e palavras sagradas serenidade em você mesmo. E essa sobrecura vai ser redistribuída para o grupo inteiro. Lembrando que, por conta desse talento, determinação do profeta, a cura celery, a cura e a palavra sagrada serenidade vão curar mais você. Mas lembrando que isso funciona mais quando é um dano que está sendo constante, assim, no grupo. Então, por exemplo, não tem uma pessoa que, assim, do nada ficou em 20% da vida. Aí, nesses casos, é melhor só simplesmente, assim, usar a piedade e curar essa pessoa do que ficar se curando. E na premonição da consolação, ela serve mais como uma defensiva externa. Sempre que for precisar de uma defensiva externa, você pode estar usando ela para suprir isso. Tanto em você mesmo, ou no tanque, ou em outra pessoa. E a clarividência, eu nem preciso dizer, ela vai te garantir todas as premonições. Então acaba sendo a nossa premonição mais forte, e você vai querer usar ela principalmente nos momentos que tem um dano mais severo. Mas muitas vezes, ela vai ser a premonição que você tem para usar, então usa, né? Ela vai ser muito forte. E partindo agora para a rotação de dano, você vai usar a palavra sagrada, castigar no CD, basicamente, e em seguida você vai castar fogo sagrado sempre que puder. E se não tiver o fogo sagrado, você vai usar punição até a palavra sagrada castigar voltar das recargas. Então aí aqui seria, né, palavra sagrada castigar, fogo sagrado, fogo sagrado, fogo sagrado de novo, e punição, até a
palavra sagrada castigar voltar. Você pode usar a palavra sombria dor em um ou outro inimigo, mas a sua principal fonte de dano vai ser o fogo sagrado. Ele vai ser prioridade sobre as suas outras habilidades, com exceção da palavra sagrada castigar. Porque aí a gente vai querer usar a palavra sagrada castigar, porque ela vai dar 2 casts de fogo sagrado instantâneo e que não entra em recarga. Na parte de status, para ambos os Hero Talents você vai priorizar aceleração, crítico, versatilidade e em seguida maestria. Existem algumas builds que você pode querer fazer com crítico igual a maestria, por exemplo. Mas a maioria do pessoal que você vai ver usando essa build, eles não jogam só de Holy Priest, eles vão jogar de Disc Priest também. E aí, uma build em que você tem o crítico a maestria mais parecida, te proporciona essa flexibilidade de você poder jogar com as duas specs, sem mudar tanto os seus status. E não só isso, mas em alguns cenários, você pode querer colocar a versatilidade mais ainda do que crítico, porque ela pode ser muito boa para progressão e até mesmo, como vocês puderam ver, a gente não tem muitas defensivas. Então essa defensiva passiva aí é muito boa. Passando para talentos, estes são os talentos que eu recomendo para Sacerdote Sagrado Arconte. Nele, você pode modificar algumas coisas. Se você querer pegar, por exemplo, o Salto da Fé, você pode tirar esse Terror Pleno aqui, colocar em Salto da Fé, e aí você pode ou tirar esse Devorador de Essência, e colocar no Dominamente, por exemplo. Se você precisar do Dispel de doença também, aí você pode tirar mais um ponto aqui, por exemplo, vai ser aprimorado. Ou se não, em Lane e colocar no Dispel de doença. Ou se você achar até melhor, você pode tanto tirar Dissipar Magia e o Dispel de doença, e você fica com 2 pontos aí pra usar basicamente onde você quiser. E esses talentos aqui seriam pra Oráculo. Bom, pessoal, eu espero que tenham gostado desse guia. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e comentar aí embaixo o que vocês acharam e o que mais gostariam de ver no canal. E até mais.